A Bíblia começa com a criação do mundo. O Deus eterno criou do nada todas as coisas, e quando eu digo eterno, significa que ele sempre existiu, não apenas que ele existirá para sempre. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Esse é o versículo de abertura da Bíblia. Entretanto, nem no grego e nem no hebraico possui o artigo no, mas sim algo como em princípio, deixando totalmente indefinido o momento da criação. Mesmo quando é usado o termo no início de tudo, acaba sendo fixado um marco de início, quando na verdade não há um momento exato estabelecido. No primeiro dia, Deus criou a luz. Então houve luz e trevas. A luz foi chamada de dia e as trevas de noite. No segundo dia, foi feita a separação de águas. Então houve céu e águas. No terceiro dia, deu um tom às águas e a parte seca apareceu, ou seja, foram criados os mares, a terra e a vegetação. No quarto dia, foram criados o sol e a lua, e também as estrelas. No quinto dia, os peixes e pássaros. No sexto dia, Deus fez os animais para encher a terra. Também fez o homem e a mulher para cuidarem da terra. Quando Deus cria o homem e a mulher, observe que ele diz no plural, façamos. E podemos dizer que essa é uma das referências à Trindade que encontramos na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. E os três são apenas um Deus. A Bíblia também nos diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, e que não significa que somos exatamente iguais a Deus, pois, como a Bíblia afirma, Deus é espírito e não está limitado a um corpo físico, exceto quando Jesus estava aqui na Terra, é claro. Bem, existem várias teorias a respeito disso. Pode-se dizer que somos semelhança de Deus em aspectos imateriais, como a sensibilidade moral, as capacidades intelectuais, nossas vontades, emoções e por aí vai. Mas independente de qual teoria esteja certa, nós vamos saber apenas na glória. O importante é saber que somos especiais. Nenhum outro ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso faz de nós seres únicos em toda a criação. Gênesis 2 começa nos informando que a criação do universo tinha acabado e que no sétimo dia Deus descansou e abençoou esse dia, o que não significa que ele os separou para uso santo. Isso ele fez depois, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo, no qual o Senhor ordenou guardar o sábado, mas devemos levar em consideração que o sábado do Antigo Testamento prefigura o repouso, que todos encontramos em Cristo Jesus. E aí você me pergunta, Deus se cansa? Não, Deus não cansa, mas ele descansou para nos deixar o exemplo. Vivemos em um mundo orientado pelas ações. Há sempre algo para fazer. Como dizem, tempo é dinheiro. Então queremos produzir loucamente e não pensamos no descanso. Se Deus estabeleceu um dia para o descanso, devemos sim obedecer. Além disso, com esse descanso, Deus estava indicando o fim da criação. Tudo já estava feito e perfeito, e o Senhor ficou bastante satisfeito. Este repouso do sétimo dia é a prévia da nossa alegria eterna, quando a criação será renovada e restaurada. Todo o pecado será removido e quando o universo será novamente perfeito. E o fato de Deus ter tirado esse tempo para descansar não significa que ele tenha abandonado o universo. O capítulo 2 ainda nos conta com mais detalhes a criação do homem e da mulher. Deus formou o homem do pó da terra. Isso significa que não há nada místico ou fantasioso em relação aos elementos químicos que compõem o corpo humano. Nossa estrutura física não tem vida, até Deus soprar o fôlego de vida nas narinas de Adão. Até hoje, quando Deus retira esse fôlego, nosso corpo volta literalmente ao pó. Sendo assim, temos certeza de que a nossa vida e valor provém do Espírito Santo de Deus. Então Deus planta um jardim no Éden, coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e ordena o homem a não comer do fruto desta árvore em específico. Bem, você pode me perguntar a razão de Deus fazer isso, e é simples. Deus queria a obediência de Adão, mas deu a ele a liberdade de escolha entre o certo e o errado, e Deus continua a nos dar chances de escolher.
e ainda costumamos fazer as escolhas erradas. Os nossos erros podem ter consequências dolorosas, mas também muitas vezes nos ajudam a aprender e fazer outras escolhas melhores no futuro. Por isso, faça com cuidado e direção de Deus as suas escolhas. Deus poderia ter formado a mulher do pó da terra, como fez com o homem, mas preferiu fazê-la da carne e dos ossos de Adão. Assim Deus já sinalizou que no casamento o homem e a mulher seriam uma só carne. É interessante notar que Adão e Eva viviam nus e não sentiam vergonha. Pense em uma criança de 2 ou 3 aninhos. Ela pode ficar sem roupa na frente de qualquer pessoa, que ela não sente vergonha alguma ainda, pois ela não tem a consciência da sua nudez. Adão e Eva eram inocentes dessa mesma forma, até o pecado entrar na vida deles. É o que nos narra o capítulo 3. Satanás, materializado em uma serpente astuta, veio para tentar Eva e fazê-la pecar, como ele também pecou um dia e foi expulso do céu. Satanás tenta as pessoas para viverem escravizadas segundo a vontade dele, e assim desistirem de viver de acordo com a vontade de Deus. Ele tentou Eva e foi bem sucedido. Desde então, ele induz as pessoas ao pecado. Até mesmo Jesus foi tentado, mas ele não pecou. E como Eva poderia ter vencido a tentação? Seguindo as mesmas diretrizes que nós. E depois farei outro vídeo sobre como vencer as tentações. Satanás tentou Eva fazendo com que ela duvidasse da palavra de Deus. Ele colocou em prova o caráter bondoso do Senhor, alegando que Deus era severo, egoísta e mesquinho, ao não compartilhar o seu conhecimento com eles. Naquele momento, Satanás conseguiu fazer Eva esquecer tudo o que ela conhecia sobre Deus, e ele tenta fazer isso conosco até hoje. A estratégia não mudou, fique atento. Eva pecou e chamou seu marido para pecar também, o que é muito comum, não é mesmo? Envolver outra pessoa é uma forma de aliviar as nossas culpas. Após terem cedido à tentação, Adão e Eva se sentiram culpados e com vergonha de sua nudez. E como até mesmo nós fazemos, eles tentaram se esconder de Deus, que era impossível. Deus, entre aspas, busca por eles assim como Jesus quando veio à Terra em busca dos pecadores para nos salvar. Deus quer se relacionar com Adão e Eva, mas o erro deles os fizeram ter medo e se afastarem. O pecado faz isso, nos afasta de Deus. Bom, quando Deus pergunta a Adão sobre seu pecado, ele jogou a culpa em Eva, e Eva jogou a culpa na serpente. E assim seguimos até hoje, sempre querendo nos justificar, culpando pessoas e circunstâncias, mas Deus conhece a verdade e responsabilizou cada um por causa de seus erros. Então, no versículo 15, temos as primeiras boas novas. O primeiro anúncio do Evangelho de Jesus, o plano perfeito de Deus. Tu me ferirás o calcanhar. Significa que Satanás irá tentar várias vezes derrotar a Cristo durante a sua vida na terra, até chegar na crucificação. E esta te ferirás a cabeça, anuncia a derrota de Satanás na ressurreição de Cristo. A mordida no calcanhar não é mortal, mas esmagar a cabeça sim. Aqui é a revelação do plano divino para a derrota definitiva de Satanás e a salvação do mundo através de Cristo Jesus. Mesmo Eva tendo sido enganada pela serpente, ela foi responsabilizada por suas escolhas. Lembre-se, sempre há consequências. Assim como Eva escolheu ouvir a serpente, não a Deus, Adão escolheu ouvir Eva, ao invés de obedecer ao Senhor. Portanto, também foi penalizado. Antes de os expulsar do jardim, Deus fez vestes de pele para cobrir a nudez deles. Olha isso. Mesmo que o ser humano tenha pecado, Deus ainda mostrou amor e graça, providenciando algo para a necessidade deles, de uma forma superior à que eles tinham produzido com as folhas de figueira. O uso de peles de animais antecipa o sistema de sacrifício de animais que vemos ao longo do Antigo Testamento, mas que Jesus substituiu com o seu sacrifício perfeito na cruz. Depois disso, os expulsaram do jardim para evitar que comam da árvore da vida. Aqui há algo interessante. Deus não havia proibido eles de comerem o fruto da árvore da vida, pois eles a princípio não iriam morrer, seriam eternos, então tudo bem se comesse desse fruto. Mas ao pecarem, como Deus havia dito, passaram a poder morrer. Então agora sim,
essa árvore também seria proibida para eles. Portanto, Deus coloca anjos querubins com espadas flamejantes para guardarem o caminho da árvore da vida. Olha como tudo se relaciona. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Tudo está ligado e faz sentido.